Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, desta feita com a lição de número 5 do segundo trimestre de 2017. A lição de número 5 que fala sobre Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Então, nós estamos com esta lição maravilhosíssima para aprender aqui, esse estudo gostoso, que temos. Quero saudar com a paz aos irmãos e amigos, aos novos irmãos dos canais. Eu quero agradecer aos irmãos, peço que os irmãos compartilhem, indique, o canal, vá logo aí clicando, curtindo esta aula aí. E se for possível compartilhar. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal para que a gente possamos aí vincular, um relacionamento de cristão para cristão, amém? Então, hoje nós vamos estudar a lição número 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado, amém? Então, nós vamos ler aqui o textual que diz assim: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13. A verdade prática diz, com base em sua paciência e propósito, Deus escolhe pessoas para que cumpram os seus desígnios. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, verso do 28 ao 34, depois nós vamos para o capítulo 32, aí nós vamos ler 24, 27, 28 e 30, os versículos, amém? Então vamos lá, lendo aqui, Gênesis 25, verso 28 em diante. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos lá, o capítulo 32, verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Verso 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. 28 diz: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Graças a Deus por essa leitura abençoada por Deus. O objetivo dessa lição é mostrar que Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios, tá certo? E os objetivos específicos do primeiro ponto é apresentar a origem de Jacó, mostrar a direção de Deus na vida de Jacó e refletir a respeito de alguns aspectos do caráter de Jacó. Então, veja só, vamos à introdução da lição, que diz assim: Isaac teve 2 filhos gêmeos. Isaac foi pai de 2 filhos gêmeos.
Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo revelou ter um caráter oportunista e usurpador que o levou a enganar o pai com apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu, com grande sofrimento, mas a misericórdia de Deus o alcançou e o Senhor o escolheu para ser o pai de 12 tribos de Israel. Amém? Aqui é só a introdução para nós entender. Aí vamos pro primeiro ponto aqui rapidinho. Quem era Jacó? Vamos entender quem era Jacó. Aí o primeiro item de o filho mais novo de Isaac. Seu nome em hebraico é Yaakov e significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Quem já não ouviu falar do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ou desse nome, né? Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos. Desde o seu nascimento, Deus ouviu a oração de Isaque, pois Rebeca era estéril. O texto diz que no ventre havia uma luta entre os bebês. Gênesis capítulo 25, verso 22. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Veja que Jacó e Esaú nasceram de uma só barrigada, por isso eram gêmeos, né? Então, só que Esaú nasceu primeiro, em seguida Jacó vem agarrado no calcanhar de Esaú, né? A Bíblia diz que havia uma luta no ventre. Eu acredito que para ver quem nascia primeiro, e Esaú com certeza venceu ali e saiu primeiro, mas Jacó saiu agarrado no calcanhar. Aí veja que o nome de Jacó, ele tinha um outro significado. Deixa eu ver aqui. Quando eles colocaram o nome de Jacó, aí o significado era Deus protege, mas quando ele vê o nascimento de Jacó daquele jeito, agarrado no calcanhar de Esaú, aí o significado dele mudou do nome Jacó. Mudou para aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador, que resumindo quer dizer enganador. Então, esse era Jacó, né? Quando nasceu, ele já do ventre já saiu já agarrado no calcanhar da sua mãe. Segundo item do primeiro ponto, o preferido de sua mãe. Isaac tinha preferência por Esaú, porque gostava de caça, mas Rebeca amava mais a Jacó, por ser varão simples, habitando em tendas. Quando Isaac quis dar a bênção a Esaú, primogênito, Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter astucioso, chamou Jacó e o conduziu a enganar seu pai. Enganado, Isaac abençoou a Jacó. Ao retornar da caça, Esaú descobriu que seu irmão tomara sua bênção. Desesperado, recebeu do pai uma bênção menor. Cheio de ódio, planejou matar seu irmão. Jacó teve que fugir ameaçado por Esaú. Isaac percebeu que Deus tinha um plano na vida de Jacó e o despediu com uma bênção profética de grande significado. Amém? Então veja que
aqui, já desde o início, para quem não estudou ainda a história de Isaac e de Jacó, nós sabemos que, aliás, Esaú e Jacó, perdão, Isaac, dando procedência, os irmãos sabem que desde o início que Deus fez uma promessa para Abraão, ele disse que faria de Abraão uma grande nação, porém Abraão tinha uma mulher estéril, mas Deus, aos 90 anos de Sara, 100 de Abraão, Deus ainda deu um filho chamado Isaac, esse Isaac que é pai de Jacó e Esaú, que também, para a gente entender também, a sua esposa, né, a Rebeca, era também estéril, né? Não era consequência, por consequente era o que eu queria dizer. Então, ela também era estéril. Então, Deus, mas ele tinha uma promessa. Então, o que é impossível, Deus faz possível. E aquilo que ele fala, a Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, como Deus faria de Jacó, ou seja, de Abraão, uma grande nação, se ele já casa com uma mulher estéril? Então, em seguida, quando Deus ele lembra-se da promessa que ele fez, concede a promessa, e depois, quando Jacó, agora casado, concebe a sua esposa, conhece, melhor dizer, entende que Rebeca também era estéril. Mas Deus ele faz um milagre e nasce agora uma barrigada de gêmeos, né? E Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú, Esaú era o primogênito. Então, todos os primogênitos, para você que não entende essa história, eu chamo sua atenção para isso aqui agora. Todos os filhos primogênitos do Velho Testamento, ele recebia uma bênção do seu pai. Essa bênção, ele tinha o direito de proceder com a família, com os cuidados depois que o seu pai morresse. Ele era um filho tipo um preferido, era abençoado, porque ele era o primogênito, ele seria o responsável da casa. E a bênção, a mão do Senhor, iria protegendo e abençoando aquele primogênito. Então Jacó recebeu ou seja, Esaú, como era primogênito, ele seria o herdeiro da primogenitura. E todo mundo sabia que a primogenitura era a bênção de Deus. A bênção de Deus seria derramada sobre o primogênito. Então Esaú estava para receber a primogenitura, que era a bênção de seu pai, e recebia a maior parte, né, na herdade. Mas o que acontece é que nós entendemos que Esaú não dava tanta importância para a primogenitura. Tem pessoas que, quando a gente explica alguma coisa, uns dão importância e outros não. Então, com certeza, Isaac chamou os dois, explicou, falou sobre a primogenitura, ou seja, a herdade da primogenitura. E Esaú também, ou talvez não entendeu o suficiente. E uma certa vez, quando Esaú sai para caçar e não caça nada, não consegue pegar nada, volta de longe, já sente o cheiro do guisado que Jacó tinha aprontado. Então, quando ele chega com fome, ele pede a Jacó, só que Jacó almejava a primogenitura, ou seja, ele almejava a bênção de Deus. Você almeja a bênção de Deus, ele está posta para nós, ou se posta, aliás, posta para nós, né? A bênção de Deus. Então, se você deseja a primogenitura, procure que você alcance. E Jacó almejava a primogenitura, mas a primogenitura não era dele, a primogenitura era de Esaú. Então, quando Esaú pede do guisado, morto de fome, Jacó diz assim: vamos trocar na primogenitura. Você fica com o guisado e eu fico com a primogenitura. E quando Esaú fez uma análise rápida, disse: para que vai me servir a primogenitura se eu morrer? Né? Então, aí está feito, a gente troca. E eles juraram ali, ele jurou a Jacó que a primogenitura agora seria de Jacó, e Jacó agora era o dono da primogenitura, né? E Rebeca sabia disso, porém Isaac também não sabia daquela troca, né? Então, por isso que
é, Esaú foi enganado, ou seja, aliás, Isaac foi enganado pelo fato dele não saber daquela troca, daquele juramento de Esaú para com Jacó, dando-lhe a primogenitura, ou seja, vendendo a primogenitura, né? Então, o terceiro item do primeiro ponto, a gente vai ver aqui que Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Muitas vezes a gente fica triste porque vê muitas pessoas sendo abençoadas e muitas vezes a gente não somos, mas nós devemos entender que para cada um Deus separou um plano, né? E o plano, a chamada que Deus tem na nossa vida, um dia ela vai ser concretizada, vai ser realizada e nós vamos ser abençoados por Deus. Então tudo tem um tempo. Jacó não seria o dono da primogenitura, mas já alcançou a primogenitura. Amém? Então vamos lá. A escolha, o preferido de Deus. A escolha de Jacó é um caso especial de paciência divina. Aliás, de presciência divina. Face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo. Justo e bom, seria uma terrível discriminação por parte de Deus que condena quem faz acepção de pessoa. Mas em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para serem instrumento de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos ainda no ventre da sua mãe. Então veja que Deus ele não tem preferência de salvação. Deus não escolhe nenhum. Quem escolhe é o homem. O livre-arbítrio está no homem. Então Deus não escolhe. Quem escolhe somos nós. Deus tinha escolhido, com certeza tinha escolhido Jacó, mas naquela luta Esaú sai na frente. E mais na frente, Esaú, não dando importância àquilo, a bênção de Deus, vendeu a sua primogenitura. E Jacó agora sai abençoado por Deus da tenda de seu pai. Né? Quando Isaac entendeu que ele tinha abençoado a Jacó, que soube da história que Esaú vendeu a primogenitura e Jacó almejava a primogenitura, então ele viu que Deus tinha um plano na vida de Jacó e abençoou e mandou eles para as terras, né, de seus familiares. Então nós vemos que Deus é quem está no controle de tudo e de todas as coisas. Vamos ao segundo tópico, a direção de Deus na vida de Jacó. A visão da escada que tocava o céu. Em sua fuga no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus reiterou a bênção que ele prometera. Deus não aprovou os seus arranjos e engano, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais. Naquela noite ele descobriu a presença de Deus, que se apresentou como o Deus de Abraão e de Isaque. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é a sua casa. Então, a porta dos céus, ou seja, quando ele vai saindo da casa do seu pai e cansado já da jornada, fugindo, né? E você chega em certo lugar que ele diz, pronto, aqui eu tenho que dormir. E quando chega nesse lugar que ele vai dormir, ele pega uma pedra e coloca por cabeceira, né? E ali dorme. Quando ele está dormindo no meio da noite, ele tem uma visão de uma escada, a escada que começava na terra e o final era no céu. E ele via anjos subindo e descendo ali. E naquele sonho, Deus ele
reafirma a promessa que ele fez, ou seja, reafirma a bênção que seu pai, dando enganado, né, aquela bênção a ele, que por Jacó ele estava abençoando Esaú, ou seja, Isaac estava abençoando Esaú, mas ele sai com a bênção e ali Deus ele mostra que ele foi abençoado. Talvez Jacó tenha saído com uma dúvida, não se sabe, né? Mas ali Deus reaprova, ou seja, aprovou, né, ali a bênção, os arranjos que ele fez ali, Deus aprovou que ele também abençoou, porque quando o pai colocava a mão para abençoar no primogênito, eu acredito que Deus ele colocava a mão por cima para que aquela bênção fosse dada por Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, Jacó bota o nome naquele lugar onde ele estava, que chamava Betel. Por quê? Porque Deus, ele viu que Deus estava presente ali naquele lugar. Então Jacó disse, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, né? E o importante é que quando Jacó sai corrido, muitas vezes triste, porque tinha enganado o pai e o irmão perseguindo, mas Deus mostra que estava com Jacó. Amém? Então vamos lá, a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou. E se revelou como o Deus de seus pais. Uma prova de quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos. Antes de Deus encontrá-lo e depois daquele encontro especial. Tão impactante na sua vida foi aquele episódio que ele chamou aquele lugar deserto de Betel, que significa casa de Deus. Ali, naquela madrugada, Jacó ouviu Deus lhe falar, sentiu a presença divina e teve uma mudança extraordinária em sua vida. Então, aquele lugar onde ele escolheu para ficar, ele disse, pronto, se Deus habita aqui, este lugar vai ser chamado Betel, né? Onde Deus habita. Você vê que quando Jacó dali em diante, ele já sai, ele faz aliança com Deus e Deus com ele, e sai abençoado por Deus, já diferente, porque tinha adquirido a bênção do Pai Celestial, e Deus provou que aquela bênção, aquele arranjo que eles fizeram ali, muitas vezes pode haver pessoas que não pensem o mesmo que eu e você pense, de que Jacó recebeu a bênção, Deus abençoou. Porque, meu irmão, muitas vezes Deus quer nos abençoar e a bênção é para nós, mas Deus só nos abençoa se nós queremos a bênção e valorizar ela. Existe esse episódio, existe essa situação que eu quero falar, é isso. Existe isso aí. O querer de Deus está sobre nós, mas existe o nosso querer de estar sob a vontade de Deus, ou debaixo da vontade de Deus, né? Uma vez eu vi o meu pastor Ailton José Alves pregando, e ele disse que no povo de Israel, de noite Deus colocava uma coluna de fogo e de dia colocava uma nuvem. Mas era necessário que o povo ficasse debaixo da coluna de fogo ou da nuvem. Quem saía fora, saía da proteção divina. E muitas vezes Deus quer nos ver dentro da proteção divina, ou seja, da sua proteção. Amém? Então vamos lá aqui ao terceiro ponto. A bênção de Deus, ela está disposta, ou seja, disponível. Está disponível a nós, a sua igreja, a igreja de Deus. Basta nós aceitarmos, querer a sua bênção. Basta nós estarmos, meu amigo, como é que nós vamos querer a bênção de Deus se não estamos prontos para receber a bênção do nosso Pai? Então é necessário, se eu for dar alguma coisa ao meu filho, eu não vou dar a ele sem que ele estenda as mãos para receber. Como irá receber se não estende as mãos? E muitas vezes nós somos ingratos pelas bênçãos de Deus, como foi Esaú, de não valorizar
né? Saber agradecer, porque nos está disponível essa bênção e muitas vezes a gente não está pronto, não queremos receber, não damos tanto valor e muitas vezes reclamamos porque ainda não chegou. Mas Deus muitas vezes quer ver até o quanto a gente damos valor às bênçãos do Pai e esperamos. Amém? Pois a bênção do Pai é ato da sua graça perfeita. Então vamos esperar nele, porque ele tem para nos dar. Amém? Vamos aqui ao terceiro tópico, aspecto do caráter de Jacó. Antes do seu encontro com Deus, vamos conversar. Até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. Naquela fase de sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos do seu caráter. Letra A, oportunista e egoísta. Quando seu irmão chegou com fome e lhe pediu para comer do seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido de sua comida, compartilhado sua refeição, mas numa prova de oportunista e ambição, disse logo: vende-me hoje a tua primogenitura. Veja que, é claro, se um irmão meu viesse pedir alguma coisa para comer, claro que eu daria. Se viesse pedir dinheiro, é claro que eu daria, né? Se viesse pedir dormida, é claro que sim, que teria. Né? Mas Jacó, ele como, eu acho que corroía dentro dele a oportunidade de ser o primogênito que ele estava esperando, né? Aquela oportunidade ali. E quando apareceu, ele jogou primeiro a rede de início e perguntou: olha, vamos fazer uma troca aí, senão tu morre de fome, né? E conseguiu, sendo oportunista que, segundo os comentaristas, ele foi oportunista, né? E foi egoísta. É claro que foi, né? Mas era o trabalhar de Deus. Tem coisas que a gente olha assim, muitas vezes fica de queixo caído, porque Deus está trabalhando e Deus trabalha de forma como Ele quer. Amém? Muitas vezes nós vemos as pessoas sendo abençoadas, mas porque não damos tanto valor às bênçãos igual a certa pessoa que alcançou a bênção, né? E muitas vezes Deus está esperando a gente dar o valor. Então vamos lá, a letra B, interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático. Além de propor a troca da primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então disse Jacó: jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele só esquecia uma coisa: o que ele estava plantando em sua juventude haveria de colher mais tarde, em proporção muito maior. Não é? Então veja que, como ele era interesseiro e calculista, ele alcançou sim, alcançou as bênçãos, exigiu que fosse feito um juramento, não só porque ela troca o negócio ali para ele estava sendo sério, ele não queria brincadeira, ele queria as bênçãos de Deus em sua vida. Mas aqui o comentarista, ele comentou aqui algo muito interessante, é que quando a gente planta, geralmente a gente colhe, né? Então, a Bíblia diz que a gente dá ao irmão aquilo que queremos para nós. A Bíblia diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, aí é que está. Você dá ao seu próximo aquilo que você quer para você. Eu só posso dar ao meu próximo aquilo que me faz bem. Amém? Então, Jacó, fazendo isso aqui, ele não lembraria que ele estava plantando. E a ceifa, meu amigo, ou seja, melhor entender, a colheita é muito mais do que o plantio. Você planta uma semente
e em muitos os plantios são muito mais de frutos, né? Portanto, plantamos o bem, plantamos aquilo que é bom, porque a colheita será muito mais que melhor, né? A Bíblia diz que aquele que planta o bem, ele colhe a 30, a 60, a 90, a 120 e a muito mais. Amém? Então que nós possamos colher o bem, para plantar o bem, aliás, para colher aquilo que é bom também. Amém? Vamos lá. A letra C, mentiroso e enganador. Com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Veja que em tudo aquilo que sucedeu, a mãe sabia, mas o pai não, porque o pai poderia não concordar com aquele ato. Porque Esaú não disse? Porque era vergonhoso para Esaú dizer ao seu pai que tinha vendido a primogenitura, né? Então vamos ver aqui o que acontece. Jacó concordou com a mãe em enganar o pai. Ao chegar à presença de Isaac, mentiu 3 vezes. Este perguntou, Isaac perguntou, quem és tu, meu filho? Ele disse que era Esaú. A primeira mentira, indagada porque chegara tão rápido com a caça, né? Mentiu a segunda vez dizendo, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ao abraçar Jacó, Isaac repetiu que era Esaú. Eu sou. Mentiu pela terceira vez. Então, veja que ele abraçou e conheceu. E disse, tu és Esaú? Sou. Né? Então, essas mentiras aí, foi para adquirir com Esaú, estava tudo certo, porque Esaú perdeu, né, a primogenitura. É tanto que quando Jacó, ou seja, quando Isaac ele manda ele preparar para ser abençoado, Esaú não avisa Jacó que deveria avisar. Ele corre para caçar. Quando Jacó soubesse, ele já estava abençoado. Né? Mas a Rebeca já tinha ouvido ali o Isaac mandando, o seu esposo Isaac, né, mandando Esaú ir caçar e fazer um guisado. Então ele vai ali, ela vai, avisa Jacó e juntos prepara ali um meio de enganar o velho pai, né? Mas eu estou falando assim, mas isso era plano de Deus, viu? Então vamos ao segundo item do terceiro tópico. Depois do seu encontro com Deus, observe a transformação no caráter de Jacó. Letra A, um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus. Ele fez um novo voto, dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Neste fato, vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo, como expressão sincera de gratidão a Deus. A exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque, ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrasse, da renda líquida, mas de tudo, como seu avô fizera. Já com o caráter restaurado, ele agora não decide enganar mais ninguém. Ele diz agora, eu vou tirar de tudo. Se o Senhor me abençoar, eu tirarei de tudo e darei o dízimo. Glória a Deus, Jesus quer mudar teu caráter. Jesus quer mudar o meu caráter, né? Para melhorar cada dia mais. Letra B, um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar na casa de Labão, seu tio, revelou-se um homem trabalhador. Ali começou a colher o que semeara em engano e mentira. Na lua de mel foi enganado pelo sogro. Em lugar de casar com Raquel, teve de casar com Leia. Só depois casou com a sua amada. E para tanto
trabalhou outros 7 anos. Não foi apenas esse o preço que Jacó teve que pagar por sua vida de engano e mentira. Labão mudou o seu salário 10 vezes durante 20 anos. O que o homem semeia, isso é o que colhe. Amém? Veja que lá quando ele chega na casa de Labão, então Labão oferece trabalho, ele vai trabalhar pastorar as ovelhas de Labão, e ali, né, já começa a ser abençoado por Deus com as ovelhas de Labão, Deus abençoando e dando-lhe ovelhas, e em seguida Deus ele continua abençoando, mas Labão vai engana ele umas vezes, né, colhendo aquilo que plantou na casa de seu pai. Vamos continuar aqui. Um caráter esforçado e sofredor, esse foi o que nós vemos, né, que ele mesmo se esforçando, mas pagou o preço do engano, o preço da semente que tinha plantado no início, estava colhendo, né? Isso é um caso sério, porque Jacó, quando escolheu a filha de Labão para casar, a filha chamada, deixa eu ver aqui, a Raquel, né? Escolheu Raquel, aí Labão dá Leia. Só que ele não queria Leia, ele amava Raquel. Em seguida consegue, mas ele trabalhou 7 anos por Raquel, aí foi enganado com Lia. Depois teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel de novo, e assim sucedeu-lhe o bem, né? E casou com Raquel. Então, esse é o preço do engano, né? Então vamos lá, letra C, um homem na direção de Deus. Depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu sua família e fugiu de Harã, mas não o fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Este não pôde lhe fazer mal, porque Deus entrou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó nem bem nem mal, né? Ele sai ali porque Deus manda Jacó sair da terra do sogro, de Harã, né? Deus mandou ele sair e Labão sai em seguida, mas Deus era com Jacó. Ó, irmão, o bom é isso, é saber que Deus é conosco, né? O Salmo 46 é onde nós vemos que Deus está conosco, né? Enquanto a Bíblia diz que a própria natureza se levantar contra nós, sendo que pode haver terremoto, maremoto, que houver, Deus está conosco. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então ninguém pode nos tocar, ninguém pode falar contra nós, porque cada um irá pagar o preço daquilo que plantou. Amém? Nós somos meninas dos olhos do Senhor. Então por isso nós somos guardados por Deus. Vamos lá, aqui no último item do terceiro tópico, no seu encontro com Esaú. Vamos lá. Ao se aproximar de Seir, onde seu irmão vivia, Jacó enviou mensageiro a Esaú, anunciando seu retorno. Os mensageiros voltaram e disseram que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó temeu grandemente, mas no vale de Jabote teve um encontro que marcou o resto da sua vida, e seu nome foi mudado para Israel, e viu Deus face a face. Ao encontrar Esaú, reconciliou-se com ele e o abraçou com perdão e amor. Então veja que quando ele ia ao encontro de Esaú, passou num lugar chamado, num vale chamado Val de Jabote, ou Val de Jaboque. Então quando ele passa lá, ele encontra-se com Deus, ou seja, um anjo, e ele se agarra com o anjo. Pronto, aqui você foi enviado por Deus, eu não quero mais esse nome, nem esse significado de nome que eu tenho. E quando o anjo pergunta: e quem tu é? Ele não diz mais que é
Esaú, ele diz, meu nome é Jacó. Quando eu sou enganador, não quero mais isso para mim. E luta com o anjo ali, e o anjo muda o nome desse, teu nome agora será Israel. E a Bíblia diz que procedendo o encontro que ele teve com Esaú, foi um encontro, né, de paz e amor e reconciliação. Confia em Deus e espera nele, porque Deus é quem restitui famílias, mesmo que haja desengano, mesmo que haja confusão, briga, mas creia que Deus é Deus que reconcilia. Continua orando, continua buscando a Ele, continua lutando com Deus. Eu estou falando em termos de oração, que Deus ele vai te abençoar. Amém? Então veja, vamos concluir aqui. Em sua experiência com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado de oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência, em lugar de Esaú, quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma rapidamente, ou seja, radicalmente o caráter. Então, quando nós damos lugar a Deus, dá lugar a Deus, ele muda o nosso caráter. Amém, irmãos? Então, graças a Deus por essa lição, muito obrigado por sua paciência, seu caráter, a maneira que você assistiu, obrigado. E peço que Deus abençoe a tua vida, a tua família, teus irmãos, a todos que estão assistindo esse vídeo. Quero agradecer a todos os irmãos que estão inscritos neste canal, tá certo? Eu quero agradecer a você, muito obrigado, né? Queremos chegar a ter mais inscritos, né? Para que esta lição possa chegar a muitos. Eu sei que tem professores aí, ou dirigentes de escola dominical que são melhores do que eu, então que seja, mas o que importa é que eu quero transmitir esta lição e quero que seja alcançado tanto por crente, católico, não crente, qualquer pessoa que queira aprender a palavra de Deus. Estamos aqui disponível para ensinar, a pergunta, a tudo. Então se inscreva, você que está assistindo esse vídeo e que não está inscrito no canal, então se inscreva. Curta aí o canal, compartilhe, tá certo? Deixe seu comentário. Eu sei que são mais de 200 pessoas que assistem, mais de 300 pessoas que assistem os meus vídeos e eu tenho poucos inscritos, então deixa aí o seu link. Não esqueça de passar seu dedo aí no celular digital aí seu, e se inscrever. Se inscreva no canal para estar recebendo aí as mensagens, amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?